Fala galera, tudo bem? Aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Criptofácil. No vídeo de hoje, como a gente não poderia deixar de falar, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o caso do mais recente banimento das criptomoedas, dos criptoativos na República Popular da China. Não é a primeira vez que isso acontece. A gente acha improvável que seja a última vez também, mas já ao longo do vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho mais do que aconteceu dessa vez e a gente também vai estar conversando sobre os outros banimentos, tanto o mais recente, em 2021, que foi já o banimento da parte de mineração em algumas províncias em específico, e também sobre o que aconteceu no banimento da China em 2017. Então fica ligado depois da vinheta que a gente vai voltar a conversar sobre isso. Então, antes de entrar no tema do vídeo propriamente dito, eu vou pedir para você que está vendo, mas ainda não é inscrito, se inscrever, e para você que já é inscrito, não esquecer de ativar o sininho de notificação. Ao ativar o sininho de notificação, você vai ser sempre avisado de todos os vídeos, de todos os conteúdos que a gente postar aqui no nosso canal. Mas vamos lá. No vídeo de hoje, que nem a gente já conversou, logo na abertura, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre a questão da China ter tornado ilegal todas as transações, todos os criptoativos. Mas eu não posso deixar também de fazer uma menção honrosa ao que seria o tema do vídeo se a China não fizesse isso. A gente ia fazer um vídeo conversando com vocês sobre a questão do Twitter ter lançado o sistema de recompensa, o sistema de chips dentro da própria plataforma e anunciou que já vai estar integrado de forma nativa o Bitcoin utilizando a Lightning Network. Ou seja, as pessoas vão poder ser recompensadas pelo seu conteúdo no Twitter através do Bitcoin. Isso é muito legal, isso é sem sombra de dúvidas algo merecedor de uma matéria que você pode ler lá no Criptofácil, inclusive, o link vai estar aqui na descrição. Mas na última sexta-feira, dia 24 de setembro de 2021, veio a China como uma avalanche, como sempre, e passou por cima de todas as outras notícias do mercado do criptoativo. O Banco Popular da China, na última sexta-feira, dia 24 de setembro, anunciou duras medidas e anunciou a formação como se fosse de um comitê visando proibir realmente todo e qualquer tipo de transação de todo e qualquer tipo de criptoativo para residentes da China. Ele anunciou na sexta-feira, que eu falei, um conjunto de novas medidas para lutar contra a adoção de criptomoedas. Essa é, abre aspas e fecha aspas, da própria nota. Isso inclui, na verdade, um acordo, uma aliança entre vários departamentos do governo chinês e não é somente o Banco Popular da China. Isso vai englobar a administração do ciberespaço da China, o Ministério de Segurança Pública da China e cerca de outras 8 autoridades estatais chinesas. Ou seja, realmente quase que um comitê formado com o objetivo de tornar ilegal todo e qualquer criptoativo na República Popular da China. Esse mecanismo de coordenação tem como objetivo evitar que agentes financeiros participem de qualquer transação de criptomoedas. E de acordo com o anúncio, as autoridades e instituições envolvidas concluíram melhorias significativas nas plataformas de monitoramento para identificar transações ilegais de criptomoedas de forma eficiente. O engraçado é que dessa vez, além de eles falarem do Bitcoin ou além de usarem o termo seco, criptomoedas, usarem um termo mais genérico, na nota eles explicitaram algumas como exemplo. Então eu vou ler aqui um trecho da nota para vocês. As moedas virtuais como Bitcoin, Ether e Tether têm as principais características de serem emitidas por autoridades não monetárias, utilizando tecnologia de criptografia e contas distribuídas ou tecnologias semelhantes, e existem em formato digital. Elas não são legais e não devem e não podem ser usados como moeda. E o curioso é que esse movimento acontece justamente agora que a gente vê um fortalecimento da CBDC chinesa. A CBDC, para quem não sabe, é a moeda digital emitida pelo Banco Central. Então, a China está fazendo diversos testes em diversas localidades em seu território, e agora a gente está justamente no momento de expansão desse projeto de CBDC deles. E justamente agora, nesse momento da expansão do projeto de CBDC, acontece essa proibição de qualquer outro criptoativo. Então a proibição são justamente para as moedas descentralizadas. E eles fizeram questão de frisar na nota deles que, inclusive, um serviço no exterior, mas que presta serviço na China, ou seja, uma exchange, uma corretora sediada em outro país,
não vai poder funcionar em território chinês. Eles explicitaram isso. Fornecer serviços por meio de criptomoedas no exterior para residentes chineses via internet também é uma atividade financeira ilegal. Serão tomadas medidas eficazes para prevenir e desativar riscos, proteger a segurança da propriedade das pessoas de acordo com a lei e não poupar esforços para manter a ordem econômica e financeira e a estabilidade social. Então, ou seja, todo e qualquer tipo de serviço relacionado a criptoativo está, a partir do dia 24 de setembro de 2021, proibido, banido efetivamente da China. Essa ação, né, do governo chinês, ela é mais uma ação que acontece em 2021 e mais uma ação que acontece também nos últimos anos, que visa afastar a população chinesa das criptomoedas. Ao longo de 2021, já teve uma norma, um decreto chinês que proibiu a mineração de criptoativo em diversas províncias chinesas. Eles usaram na época a desculpa, né, a justificativa de que era por uma questão ambiental, porque grande parte dessas farms de mineração utilizavam o carvão como matriz de energia principal. E essa proibição, inclusive, gerou, né, diversas imagens bastante fortes que a gente consegue ver aqui agora, das fazendas sendo desmontadas, dessas fazendas sendo transportadas para outros países, porque naturalmente o que aconteceu foram os mineradores recolheram seus equipamentos e levaram para outros países. Então, o Paquistão ganhou muitas fazendas de mineração, parte dessas fazendas de mineração também foi para os Estados Unidos. Enfim, aconteceu realmente uma distribuição global, né? Acabou sendo positivo, já que já tecendo um comentário, né, sobre a notícia, acabou sendo positivo para o meio das criptomoedas, para o setor dos criptoativos, essa proibição da mineração na China, porque existia sim uma concentração local, né, de mineração, isso acabou sendo distribuído ao redor do globo. Então, essa proibição acabou fortalecendo ainda mais a parte de mineração. Então, essa medida, agora no final de setembro de 2021, tornando ilegal qualquer tipo de transação de qualquer criptoativo, é mais uma que acontece em um espaço muito curto, né? No último ano já teve essa da proibição de mineração, e em 2017 também, por exemplo, aconteceu um outro banimento das criptomoedas. Ali em 2017 também aconteceu um banimento total, similar a esse que está acontecendo agora, e naquele momento, em 2017, né, pouco depois da proibição, o Bitcoin ele teve uma queda momentânea, mas logo depois ele teve uma alta e atingiu a máxima histórica ali em dezembro de 2017. E, naturalmente, essa notícia de hoje também atingiu o preço das criptomoedas e principalmente do Bitcoin no mercado global. O Bitcoin, antes dessa nota ser divulgada, ele estava em cerca de 44 mil dólares, e ele caiu cerca de 10%, logo na sequência ele caiu para cerca de 40 mil, enquanto esse vídeo está sendo gravado, o Bitcoin já teve uma recuperação e já está na casa de 42.900 dólares, ou seja, teve uma queda natural, com susto e com toda a repercussão que uma notícia dessa, né, do banimento da China tem, mas rapidamente já voltou. E como curiosidade, né, a gente não pode deixar de ressaltar que o Bitcoin, que os criptoativos, não são a única coisa que são banidas, que são proibidas, que são consideradas ilegais em território chinês, né? Aqui eu até coloquei algumas empresas que são globalmente conhecidas, que são famosas e que a gente provavelmente utiliza todos os dias, mas que nenhum chinês pode utilizar em território chinês, né, em território local. O Google, por exemplo, é banido na China desde 2010, o YouTube desde 2009 e o Facebook desde 2008. E além dessas empresas, eles também tornaram ilegal o acesso a alguns meios de comunicação específico. O jornal do New York Times, a emissora CNN, a emissora BBC, todos esses também são proibidos de acessar em território chinês, e nenhum chinês consegue acessar de lá, a não ser que seja com uma VPN. E, curiosamente, as VPNs também estão sendo cada vez mais controladas, cada vez mais monitoradas na China, justamente porque a população chinesa tem utilizado cada vez mais deste recurso. Para quê? Para conseguir fugir das amarras do governo. Mas, e vocês? O que vocês acham dessa proibição? Vocês acham que dessa vez a China vai conseguir controlar a expansão dos criptoativos, a expansão das criptomoedas? Ou você acha que isso é mais uma atitude do governo chinês que não vai dar em nada? Afinal, não é nem a primeira vez que eles estão tentando. Não deixe de colocar a sua opinião aqui no comentário e de compartilhar esse vídeo nos grupos, justamente para a gente conseguir ter esse debate. Eu,
Paulo Aragão falando para vocês, eu acho que não vai resultar em nada efetivamente pro negativo, né? Não vai resultar em nada negativo pro Bitcoin ou para as criptomoedas. Isso inclusive teve um meme que está circulando pelas redes, que é uma cena dos Simpsons, né? Onde o Moe, o dono do bar, né, ele vai expulsar aquele outro personagem que bebe direto, e na hora que ele joga para fora, na hora que ele vira para trás, o personagem ele já voltou. E é exatamente isso, é a China tentando banir o Bitcoin, e quando ela para olhar de novo, o Bitcoin já voltou. Porque o Bitcoin, essa é a graça dele, ele é incensurável, ele é imparável. E qual a opinião de vocês? Vocês concordam comigo ou vocês acham que dessa vez a China vai conseguir parar? Não deixa de comentar e não deixa de deixar o seu like. Valeu, galera!